toda quarta-feira a gente tem a participação aqui do professor Clayton Silva, vereador aqui de Camaquã, e a pauta é a pauta que a gente foi divulgada, lançada aqui no nosso programa, inclusive, que é a pauta do IP, né? Dos funcionários públicos municipais. Professor Clayton Silva, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a equipe do Clique. Um bom dia especial aí a cada um dos ouvintes e internautas que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Apesar de gelada, né, o solzinho está aí aparecendo. Verdade. A impressão, a sensação térmica, pelo menos, que a gente tem, de que hoje está menos frio que estava ontem. Acho que a gente vai se acostumar. Estava literalmente de renguear Cusco. Tá. Mas nessa questão aqui do IP, algo que já vem movimentando os servidores, grupos de servidores, WhatsApp, tenho sido bastante perguntado, já tinha falado sobre isso, pedi para o pessoal segurar um pouco. Tivemos na última segunda-feira, próximo do meio-dia, uma reunião com o prefeito, o vice-prefeito, o secretário da administração e os vereadores, onde então foi apresentado o estudo que estava sendo feito, e é o projeto que irá para a Câmara, porque o projeto ainda não tramita no Poder Legislativo. Tá? Então, nós estamos baseados no que diz a determinação do IP, e que é uma determinação, ou tu aceita esta determinação do IP, ou tu sai do IP. O IP não deu escolha. Tá? Quer, não quer, não quer. Tá? Essa é a posição do IP a partir de agora. Por quê? Porque o IP vai passar a cobrar por pessoa, independente de titular ou dependente. E o valor é o mesmo para o titular e para o dependente. Então, de acordo com a faixa etária de idade. Então, o titular vai pagar, tem o seu valor a ser pago. Se tem um dependente, vai pagar mais o valor daquele um dependente. Se tem dois dependentes, vai pagar o valor do outro dependente. E assim sucessivamente. O que acontece é que a Prefeitura sempre subsidiou 50% do valor que era pago ao IP. A partir de agora, a Prefeitura tomou, então, a sua decisão e a sua posição, e isso é importante para que o servidor se posicione e decida se ele vai manter ou vai retirar algum dos seus dependentes, baseado em quanto ele paga como titular. Ah, mas o valor que ele vai pagar como titular não é integral? O IP vai receber integral. O que muda, então? A contrapartida do município. Sim, isso faz a diferença, o subsídio. E que, logicamente, vai ser, no mínimo, 50%, e não como foi postado por parte... Teve secretarias que chegou a postar aí que seria até 50% a contribuição da Prefeitura. O que estava errado. Porque é, no mínimo, 50%. E aí vê bem como muda totalmente o texto. E muda muito a decisão da pessoa. Por quê? E aí eu vou dar um exemplo prático. Tá? Porque o que a gente vive no dia a dia com as pessoas é essa experiência que nos faz ter posições. Vou colocar aqui de uma serviçal, tá? De uma escola aqui, nossa, da zona rural. Ela já tem mais de 59 anos. E o esposo também tem mais de 59 anos. Da maneira, sem falar em contrapartida que era divulgado, que na tabela de valores de contribuição do IP diz que é 558,60 por pessoa. Neste caso, ela olhava num primeiro momento e me dizia: olha, Clayton, vai dar 1.100 e poucos, quase 1.120 para mim e para o meu marido. E eu ganho 2.000. Não dá. E realmente ela tem razão, não dava. E eu dizia: espera para ver quanto é a contrapartida que tu vai ter, que é no mínimo 50%. Bom, ela fez as contas. Os 558, mais 50%, que seria ali 229, daria aproximadamente em torno de R$800. Vamos, ainda está pesado. Eu acho que vou sair. Espera para ver qual é a contrapartida para ti. E é por isso que eu gravei o vídeo e disse, aguarda a decisão da contrapartida do município. Porque isso é decisivo. Que não era até 50%, e sim o mínimo. No mínimo 50%. No mínimo 50%.
O que acontece? Isso já está, isso no caso, no mínimo 50%, é uma lei que já... Não, é uma posição da prefeitura. Ah, tá. Prefeitura. É uma decisão aqui do município, porque 50% a prefeitura já pagava. Então, não acredito que ela iria pagar menos do que 50%. E o prefeito, numa reunião anterior, já tinha me dito, nós não vamos botar menos do que a gente bota no IP. Então, se não ia botar menos, no mínimo 50% estava garantido. Sim. O que acontece agora com esse pré-projeto que foi nos apresentado segunda-feira e que veio na linha que nós defendíamos, né? De ter uma contrapartida maior para quem ganha menos, porque é quem seria onerado, né? Quem teria prejuízo, teria ali quase que inviabilidade de ter um plano de saúde. Sim, metade do salário já ia só no plano de saúde. Metade do salário ia no plano de saúde. E aí, veja bem, que essa pessoa pagava 200 pila, tá? A prefeitura pagava 200 e ela 200, dos 400. Então, para ela custava 200. Mesmo 50% do dela, daria R$800. Ela pularia de 200 para 800, com 50%. Sim. Aí é uma mudança no orçamento familiar violenta. Né? Violenta. Então, era inviável. Ontem, conversando com a mesma servidora, eu disse para ela, olha, de acordo com o pré-projeto, que é o que vai estar sendo encaminhado para a Câmara, tu, como titular, vai pagar 10%, porque ela ganha menos de 2 salários mínimos. Aí ela disse, quanto que dá isso? Eu disse, vai dar arredondando aí 56 pila. E do meu marido, do teu marido, vai continuar sendo 558. Não, mas aí até dá. Para nós dar uma apertadinha de 200, eu vou para 620. Já não é 800 e pouco, já é 600. Sim. O que aconteceu com isso? Ela mudou de opinião. Conversou em casa, ela e o marido. E aí, somando a renda dos dois, ela vai, então, manter ele como dependente. Os dois já são idosos. E ela paga, então, 56 do dela, 558 com 60 aí, do marido. Aí, no caso, então, a prefeitura está subsidiando o dela e o do marido é 100%. 100%. Do dependente, 100%. Dependente, 100%. Se tivesse outro dependente, seria 100%. 100% também. Tá? Então, o que acontece? Por que eu disse, aguarda sair o cálculo? Para justamente tu tomar a tua decisão com todos os números postos em cima da mesa. Claro. Não tomar uma decisão precipitada e depois dizer, mas se eu soubesse que teria uma contrapartida do titular maior, poderia ter ficado. Então, foi pensando nessa questão que eu sempre disse, aguenta um pouco mais. Tem até 10 de julho agora. Ontem saiu a posição oficial da prefeitura. Porque até então a Secretaria da Educação dizia uma coisa, da Saúde estava dizendo outra coisa, o Departamento Pessoal dizia outro, porque está aqui, eu tenho 3 textos diferentes. Sim. E aí todo mundo, e aí qual que vale? Eu disse, nenhum vale. E como é que ficou essa tabela no pré-projeto aí da prefeitura que vai ser encaminhado à Câmara, né? Como é que vai ser tratado ali a contrapartida da prefeitura de acordo com os salários dos servidores? Isso. A tabela, tá? A faixa etária é aquela que está sendo divulgada nos grupos, que é a tabela do IP, tá? De 0 a 18 anos, R$ 93,12. 19 a 23 anos, R$ 113,32. 24 a 28 anos, R$ 140,39. 29 a 33, R$ 156,90. 34 a 38, R$ 186. 39 a 43, R$ 222,91. 44 a 48, R$ 321,18. 49 a 53, R$ 349,62. 54 a 58, R$ 440,50. 59 anos ou mais, R$ 558,60. Esse é o valor cheio. Tá? E isso é o que o IP vai cobrar, tanto do titular... Isso é a tabela do IP. Tabela do IP. Uhum. Isso o município tem que pagar para o IP, tanto para o titular quanto para o dependente. O que muda, então? Dependente, valor cheio, é o que está na tabela. O titular, a depender da renda, como que fica, então? Até 2 salários mínimos, ele vai pagar, o titular vai pagar 10% desse valor. E o município 90%. De 2 a 3 salários mínimos, ele paga 20% e o município 80%.
de 3 a 4 salários, o servidor paga 30% e o município 70%. De 4 a 5 salários, o município paga 60% e o servidor paga 40%. E maior que 5 salários, 50% para o servidor, 50% para o município. Tá? Esse é o projeto que está subindo para a Câmara e que eu entendo que ficou, tá, vou dizer assim, ficou razoavelmente, ficou bom, dentro daquilo que o município pode. O município contribuía com 600 mil reais mês para o IP, vai passar a contribuir com 700 mil. O município vai aportar 100 mil reais a mais para conseguir honrar com essa contrapartida, o que dá aí 1.200.000 por ano. Então, a gente vê um esforço aqui também do município, que nós entendíamos que era necessário. Então, aqui eu tenho que dizer, o município está fazendo o seu esforço também para minimizar aqueles que o aumento da despesa para aqueles que ganham menos. Vai dar um acréscimo de 100 mil, então, no que a prefeitura já contribui com o IP. Com o IP, em torno de 100 mil reais. 100 mil reais. Exato. Isso por mês? Por mês. Por mês. Tá, por Hoje mês. O gasto é de quanto? O investimento? 600 e poucos mil reais, ali acho que 640, deve ir para 740. E hoje a porcentagem de servidores que, em cada faixa dessa que a gente comentou agora, a maioria é em torno de um salário mínimo? Olha, o percentual, né, vai estar numa tabela, a gente não chegou a adentrar quanto por cento, até tem, né, foi mostrado lá, né, mas eu não estou com essa tabela aqui do percentual de quantos servidores? De quantos servidores são de cada categoria, tá? Sim, sim. Até se tiver para nos encaminhar para a gente colocar na matéria, sim. Acho que é interessante. Eu tirei a foto de uma das tabelas e ficaram de me encaminhar o restante das tabelas, mas ainda não recebi, né? Estou aguardando aqui. Olha só, vou te dizer que foi justamente a tabela que eu tirei a fotografia, eu tenho aqui no celular. Eu digo, vou conferir. Vamos localizar aqui. Olha só. Custo mensal, tá? Até 2 salários mínimos. 828 servidores. De 2 a 3 salários mínimos, 722 servidores. De 3 a 4 salários mínimos, 357 servidores. De 4 a 5 salários mínimos, 175 servidores. E acima de 5 salários mínimos, 344 servidores. Totalizando 2.426. Aqui provavelmente está incluído junto os inativos, tá? Inativos também. Tá? Então, isso envolve também todas as classes, CC, FG... Não. O que acontece? Tá? Excelente pergunta aqui, para a gente não esquecer e esclarecer. Tá? Agentes políticos, CCs e contratos administrativos podem aderir ao IP? Sim. Vão ter contrapartida? Não. Vão ter que pagar a tabela cheia. Tabela cheia. Tá? Contrapartida apenas para os servidores de carreira. Tá? Então, e FG? O FG só tem FG quem é concursado. Sim, sim. Que é a função gratificada. Então, ele já é concursado, ele tem direito... Sim. Aí considera ele sendo um concursado. Um concursado, tá? Porque o que acontece? Essa é a diferença. Quando o FG é um concursado que recebe a gratificação para exercer aquele cargo de confiança. Quando é CC, ele é um contrato, ele veio de fora. Ele não é servidor de carreira, mas foi chamado como cargo de confiança, entre aqueles que têm ali livre nomeação e exoneração por parte do Poder Executivo. Então, todos os cargos, CCs, contratos administrativos e agentes políticos que quiserem vão pagar tabela cheia, tanto titular quanto dependente. Tá? A contrapartida apenas para os servidores de carreira do município de Camaquã. Tá? Essa é uma posição onde ainda perguntei se os contratados teriam, não. Até porque não teria condição. Até então o contratado nem tinha opção de ter IP. A partir de agora ele vai poder ter o IP, mas ele tem que pagar a tabela cheia. Esta é uma...
E uma outra questão importante aqui, que vale a pena nós destacarmos e que tem sido bastante questionado, e muitos servidores têm me perguntado, e inclusive até aposentados, e agora há pouco nós trocávamos algumas figurinhas aqui no departamento pessoal, né, vendo a forma correta de fazer, e era uma preocupação, que é a seguinte: quando o casal é servidor do município, tá? Os dois são servidores, o que vinha acontecendo? Para não pagar duas vezes, o servidor, era o titular, o outro entrou como dependente. Neste caso agora, como tu tem contrapartida de 50% para o titular e não para o dependente, este que é dependente, mas é servidor, ele precisa migrar para titular. Porque aí ele vai ter a contrapartida de 50%. Mas tem que tomar o cuidado, porque não pode haver um interstício de 30 dias sem pagamento do plano de saúde, porque senão ele tem que cumprir carência de novo. Então, é o que a gente chama não de sair e entrar, mas de migrar. O que é importante? E aí é uma situação que eu me coloco. Tá? A minha esposa é servidora pública também, assim como eu sou servidor. Mas eu sou dependente dela. Eu vou mudar para titular agora. Tá? O que acontece então? Vou protocolar ali no site da prefeitura pedindo que seja integrado como titular, para que já no final de julho agora seja descontado como titular. Segundo, o IP está informando para a prefeitura, quando a pessoa passou a ser titular, automaticamente ela vai deixar, porque vai cruzar o CPF, tira de dependente. E o que eu vim alertando agora é justamente isso, é o cuidado para que não tenha um interstício e tu se mantenha no IP, mas ao mesmo tempo cuidado para que não seja cobrado duas vezes. Como titular e descontado lá do cônjuge como dependente. Isso não pode acontecer. Então o que acontece? Aí vem, precisamos então, e aí é o que nós conversávamos agora, está tudo muito bem certinho, para que solicite imediatamente a inclusão como titular, e após a confirmação, está como titular, pede lá para o titular te desligar como cônjuge lá no aplicativo, como dependente. Mas eu sugiro assim, primeiro confirma. Estou lançado aí? Pergunta para o RH, está lançado? Estou. Teve a confirmação? Então sai. Para não ter o interstício. É preferível muitas vezes tu pegar um primeiro mês com desconto maior do que tu ter uma carência de 6 meses depois. Sim, sim. De 6 meses mínimo. Porque aí a carência é de cirurgia 12 meses, para cesariana é 10 meses. Então tem algumas questões ali que precisam ser muito bem cuidadas. Mas a orientação então é essa. Quem é hoje dependente e vai passar a titular, solicita, no protocolo da prefeitura ou no próprio site da prefeitura, espera a confirmação e aí pede então já para se desligar de dependente. Apesar que o IP está dizendo que vai ser desligado automaticamente, e eu dizia hoje aqui que não pode ser cobrado duas vezes da pessoa. Se houver cobrança duplicada, vão ter que devolver, né? Sim. Eu não posso... O Pablo Moreira está mandando um bom dia, vereador Clayton. Essa contrapartida é em cima do salário bruto ou salário base? Não, salário bruto. Bruto. Até porque o base varia muito, né? Tu tem o básico, né? Entendo eu ali, nós vamos ter que... nesse primeiro momento, eu diria que é no bruto, tá? Mas o que acontece? Nós temos que esperar o projeto chegar na Câmara. Para algumas questões, nós vamos ter um clareamento melhor. Eu entendo, e aí varia muito também o que é o salário base, né? Para cada um. Tá? Porque, por exemplo, tu tem o salário base. Mas aí tu tem o teu adicional de 15 anos, tu tem o teu triênio, tá? Isso tudo vai ser incluído, não tenha dúvida. Aonde é que fica que eu tenho dúvida ainda e que vou esperar, dependo de ver o projeto pronto, que é as horas extras. Ontem um colega meu falou, e a hora extra? Eu digo, a hora extra eu vou ter que ver o que vai estar escrito no projeto, tá? Mas é o salário bruto
A minha única dúvida é referente à hora extra. Mas vamos tirar essa dúvida e vamos trazer a resposta. Perfeito. Tá certo. Pô, uma coisa assim, agora é uma análise, e quero dizer bem claro que não é uma crítica, né? Mas o senhor é um vereador de oposição, né? E a gente percebe que a informação está vindo justamente de uma, não sei se foi uma cobrança sua, enfim, uma colocação que o senhor colocou aqui nesses microfones. Foi levado em consideração, mesmo o senhor sendo um vereador de oposição, a sua posição com relação a esse projeto? O senhor foi ouvido pela administração municipal? Como é que foi a construção desse pré-projeto que vai ser encaminhado à Câmara? Olha, a gente, durante o pré-projeto, várias vezes, a gente trocou, conversei com o pessoal, tanto do RH, conversei com o prefeito e vice-prefeito sobre isso. Essa não foi a primeira vez que nós trocamos sobre isso. Conversei muitas vezes, inclusive por telefone, por WhatsApp, com o Leco, que é o coordenador político do prefeito, dizendo, olha, precisamos avançar, o tempo está exíguo. Trouxe sugestões, inclusive, de que entendia que quem ganha menos precisaria ter uma contrapartida maior, que a gente precisava ter este cuidado. E tudo isso a gente vê no projeto. Se já o município estava vendo, ou se foi porque eu coloquei algumas questões, não sei dizer, não vou trazer aqui para mim essa questão, mas dizer assim, ó, que fui ouvido, que a gente conversou, dialogou, que coloquei, que pautei, que dei sugestões. Inclusive, nesta reunião com os vereadores que teve agora, foi apresentado, perguntou se nós tínhamos alguma coisa a contribuir, e pelo que eu olhei no projeto, eu digo, olha, aquilo que eu entendia que tinha que estar no projeto foi contemplado. Tá? Eu sinto contemplado, as opiniões que eu tinha, eu sinto contemplada nesse projeto que o município está mandando. Então, posso dizer assim, se dei sugestões e vejo elas aqui, acho que posso dizer que fui ouvido. E, claro, que toda vez que eu vi, tomei a liberdade, e isso é importante também, e cumprimentar aqui o Poder Executivo, o próprio Leco, com quem às vezes a gente troca ali algumas ideias, estas informações desencontradas de secretarias, eu informei, disse, olha, nós estamos tendo aqui informações de uma secretaria de um jeito e de outra, que é diferente do que diz o projeto. Sim. Então, tem uma falha de comunicação aí, precisa, e sugerir, inclusive, ali, olha, precisa sair uma posição oficial da Prefeitura, para clarear. Tanto que, pessoal, enquanto não sair uma posição oficial da Prefeitura, não adianta nós. Cada secretaria agir de uma maneira. E ontem, nós vimos ali, surgiu então esse vídeo já da Prefeitura ontem à noite, e dando uma primeira instrução, ele não está completo ainda, tem mais informações a saírem, e fomos informados de que terá novas informações, novos vídeos explicativos, tira dúvidas, e isso é importante. A comunicação é fundamental, mas uma comunicação completa. Não do que aconteceu ali no final de semana e sexta, informações desencontradas. Isso foi uma crítica que fiz, e digo aqui porque fiz direto, sabe? Cheguei e disse, olha, está tendo informação desencontrada, claro. Como já dizia o velho guerreiro, quem não comunica se trumbica. Então é importante a comunicação. Vamos ainda hoje, quero gravar algum vídeo curto, dando também a orientação, dizendo, pessoal, é o momento, agora sim é o momento de fazer o cadastro, tem até o dia 10 para fazer, o tempo é curto, mas como tu pode fazer online, hoje é dia 2, então dá para fazer. Teve dificuldade de fazer online, solicita ajuda para o colega que entende um pouco mais, de fazer aqui, de acessar o aplicativo ou o site da Prefeitura, não conseguiu, vai no RH da sua secretaria, vem no protocolo da Prefeitura, vem no RH da Prefeitura, mas não deixa de fazer a sua atualização. Senta em casa, faz as contas e define. Vou manter o meu dependente, não vou manter o dependente. Vai manter o dependente? Está tudo certo. Não precisa comunicar à Prefeitura. Sim. Vai tirar o dependente? Comunica, precisa ir na Prefeitura ou dizer lá que tu vai tirar o dependente, ir lá no site do IP, no aplicativo do IP e retirar o dependente. Mas é importante informar o município que tu tirou o dependente. Tá? É importante que os dois tenham esta informação. Conversávamos hoje, inclusive, o próprio
a determinação do IP sugere um recadastramento, nós trocávamos essa ideia, é uma sugestão que eu tenho feito para o município, de fazer esse recadastramento, mesmo que ele seja por um tempo mais longo, mas que cada secretaria faça o seu, para ver se vai bater os dados depois. Né? Porque, por exemplo, a educação, que é a maior secretaria, a secretaria faz dos seus dentro da secretaria e os diretores fazem o levantamento dentro das escolas. Consegue se fazer rapidamente. Depois é a Secretaria da Saúde. Faz de quem está dentro e cada coordenador de UBS pode fazer o levantamento de cada um dentro da UBS. E as demais secretarias são secretarias menores e conseguem também fazer. Aonde é que está a maior dificuldade? E que aí sim tem que avaliar muito bem. É dos aposentados. Tá? Porque aí o FAPES vai ter que entrar em contato com cada um. Então, você que é aposentado, tá? E que é quem paga a maior taxa. O aposentado é 558,60 do dependente. Tá? Ele vai ter o mesmo benefício de contrapartida? Sim, a mesma contrapartida do ativo é para o aposentado. Mas ele tem que calcular. E, segunda-feira, teve um casal lá na Câmara nos procurando, que os dois são servidores, mas um era dependendo do outro, pagava uma única vez. Ele tem que migrar para titular. Teve dúvida, teve dificuldade, nós estamos à disposição para orientar, mas também informa o FAPES. Olha, eu quero passar a ser titular. Então vem aqui, faz o pedido ali no balcão do FAPES que tu quer ser titular e deixar de ser dependente. Aí fez ali para ser descontado como titular, que vai ser mais barato para esse servidor. Tá? Então, teve dúvida, esse é o maior, porque aí precisa comunicar. Porque esse aposentado, se ele não informar, ou não, eu não quero meu dependente, eu vou tirar. Se tu não informar, ele vai ser cobrado. Total. Mas eu acho que é importante o recadastramento para ele dizer, olha, estou ciente, assina aqui. Porque depois é difícil, vai dizer, foi descontado e eu não autorizei descontar de mim. Tem esse detalhe também. Então, nós estamos ali comunicando à prefeitura, é importante ter por escrito, para depois não dizerem, eu não autorizei. E daqui a pouco, o aposentado que não está acompanhando muito, não está muito na rede social, daqui a pouco não fica sabendo mesmo. E quando vê, tem a surpresa do desconto. Então, eu vejo assim, a prefeitura precisa olhar com muito mais cuidado ainda para aquele aposentado, para aquele que recebe do FAPES. Precisa ter uma dedicação maior ainda para esse que já prestou serviço, que está aposentado hoje, para que ele não tenha prejuízo. A prefeitura está informando, mandou agora às 9 horas e 3 minutos, mandou aqui a informação para a imprensa, e eles destacam aqui nessa matéria que os servidores que desejarem cancelar o plano ou retirar dependentes deverão fazer o pedido até o dia 10 de julho no site do IP Saúde com a senha gov.br. E coloca aí o RH, né, da secretaria, né, onde está lotado aí o servidor, ou então na sala do IP Saúde, que fica junto ao Cine Camaquã. Os aposentados e pensionistas procuraram o RH da prefeitura. Após essa data, todos os servidores e dependentes serão automaticamente migrados para o novo sistema. É o que diz aqui essa nota da prefeitura. Exatamente, é isso mesmo. Né? Claro que e o projeto vai tramitar na Câmara ali, vai ter que tramitar com urgência, a Câmara vai ter que ter ali um olhar, porque ele precisa ser aprovado ainda no mês de julho para tu poder cobrar o mês de julho. Porque se virar um mês, como é que tu cobra retroativo? Porque nós estamos agindo ainda sem a autorização legislativa, tá? Mas contando com que vai ser dada essa autorização. Tá? E não tenho dúvida que será. Né? Isso já foi acordado para que seja feito. Mas ela precisa tramitar e é importante, nós falamos isso segunda-feira ali, é fundamental uma audiência pública. Mesmo que já esteja posto, mas o tipo de projeto, o tipo de questão, ele precisa ter uma audiência pública para trazer ao público, olha, foi feita audiência pública, foi informado. Senão, daqui a pouco, tu perde um pouco a eficiência do projeto e da lei. É um tipo de lei que precisa ter audiência pública. Então, mas será tudo assim, muito rápido e tudo dentro do mês de julho. Então, a Câmara deve chegar... ser lido na sessão de segunda, e aí nós temos aí, vamos dizer, 2 semanas aí para a Câmara trabalhar, votar, se tiver que fazer alguma extraordinária, será feito.
Mas é possível, sim, fazer tudo isso ainda dentro do mês de julho, né? Todo mundo trabalhando ali com o mesmo objetivo. Tá certo. Professor Clayton Silva, obrigado pela participação aqui no nosso programa. E só reforçando agora, chegou mais uma notícia da Prefeitura que está convocando novos professores, né? Até falo isso porque o senhor é professor também, e é pautas, né, que o senhor aborda aí no seu mandato. Então, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, divulgou o edital 59, convocando 6 professores classificados no processo seletivo simplificado: professor de educação infantil ou anos iniciais, professor de educação física e professor de história. É o que está sendo divulgado aqui, e aí daqui a pouco tem matéria no Clique Camaquã também. Acho que é isso, né? Horário estourado já aí. Hoje a pauta, né? Foi uma pauta boa, uma pauta importante, onde o servidor realmente está preocupado, onde vê aí, só nos cálculos, são quase 2.500 pessoas que são atingidas nessas decisões, né? E que prestam serviço aí para a nossa cidade. Então, é importante a gente estar atento a essas questões. Cada servidor aí está buscando a informação e a sua adequação da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Mas dizer assim, é uma imposição do IP, realmente e diante ali, concluindo aqui, dentro do que me perguntou, sempre tive aí como vereador de oposição, mas sempre defendendo aquilo que é o certo. Então, quando sempre disse, aquilo que for ruim, eu vou dizer que é ruim. O que for bom não me interessa de quem vem, eu vou ser favorável e vou defender. Quando tiver que adequar ou sugerir adequações, nós assim o faremos, e elas sendo atendidas, nós estaremos votando favorável. Então, aqui foi feito o melhor possível pelo município, não tenha dúvida disso. Então, e a partir daí nós estaremos, sim, trabalhando para que seja implementado e para que os nossos servidores tenham aí um bom plano de saúde. E depois dessa implementação vem a segunda questão, que a partir dessa nova regulamentação do IP, aí é nós cobrar do IP um melhor atendimento. Tá? Porque não adianta mudar, está cobrando, está se realinhando, está se readequando, para prestar um serviço melhor. Então, num segundo momento, nós vamos para cima do IP dizendo que tem que atender melhor, tem que ter médico, tem que ter data. Não é possível que, por exemplo, em Camaquã, uma mulher tenha que esperar 90 dias para ter uma consulta pelo IP com um ginecologista. Aí tem uma infecção urinária, não pode esperar. Ou adivinha, daqui 90 dias eu vou ter uma infecção urinária, eu vou ter que marcar. Não, aí tem que pagar particular. Então, algumas coisas vão precisar ser melhoradas, mas isso é um segundo momento para a gente fazer essa cobrança em cima do IP. Vamos primeiro fazer toda a adequação, como eles estão nos exigindo. Depois nós vamos cobrar também que eles cumpram o que está sendo prometido aqui. Tá certo, professor Clayton Silva.